Olá pessoal, meu nome é Maria Eduarda Galdino dos Santos, sou aluna do terceiro ano do curso Técnico Integrado em Informática no Instituto Federal do Ceará, campus Aracati. Hoje, eu e meu grupo iremos apresentar um trabalho sobre botânica da disciplina de Biologia com o tema da planta algodão. O algodão é conhecido popularmente como algodão, mas o seu nome científico é Gossypium. A espécie que hoje ela é a mais usada, a mais conhecida, é a Rhizostom, mas existem outras espécies que vocês podem procurar em outras fontes. Essa espécie ela surgiu lá no México, na América Central, e foi domesticada por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Para mais informações em relação a classes biológicas dessa planta, a gente vai deixar aqui uma tabela para vocês lerem. O algodão é uma planta muito importante para a economia mundial, especialmente por ser a principal matéria-prima da indústria têxtil. E sua ocorrência está relacionada a regiões com climas tropicais e subtropicais, com temperaturas variando entre 20 e 30 graus, e com sol forte e chuvas moderadas. No cenário global, os principais produtores do algodão são a China, a Índia, o Paquistão, os Estados Unidos e o Brasil. Dentre eles, o Brasil se destaca como um dos maiores exportadores do algodão, por ter uma grande área de cultivo e tecnologias agrícolas avançadas. Dentro do território brasileiro, os estados que se destacam como produtores do algodão são Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Bahia. Mas o Mato Grosso se destaca como maior produtor, concentrando mais da metade da produção nacional. O solo ideal para a produção do algodão é um solo bem drenado e rico em nutrientes. O ciclo da planta dura em média de 5 a 6 meses. Após a colheita, as fibras são separadas das sementes. As fibras são aproveitadas para a produção dos tecidos e as sementes são aproveitadas para a produção do óleo ou ração animal. Portanto, o algodão é uma planta de grande importância econômica e social, tanto no Brasil quanto no mundo, sendo essencial para o setor industrial e para a geração de empregos. Agora eu vou começar falando um pouco sobre a estrutura botânica da planta. Inicialmente eu vou falar das flores, São flores bem grandes, que têm um formato de funil, e essas flores inicialmente vão nascer com a coloração branca ou amarela, mas quando são polinizadas, elas tendem a ter uma cor rosa ou roxa. Vale ressaltar que o algodão, as flores do algodão são hermafroditas, logo elas possuem tanto o órgão feminino quanto o masculino, logo elas vão acabar tendo a autopolinização, que seria justamente a reprodução sem necessariamente ter um agente externo agindo nela. Já as suas folhas são folhas grandes, verdes, que tendem a ter cerca do tamanho da sua palma da mão. Essas folhas são lobadas, mas o que seriam folhas lobadas? São folhas com lobos, que seriam justamente ramificações, pontas, algo que vai imitar dedos na folha. Esses lobos tendem a ser entre 3 e 7 na folha do algodão. O algodão também tem uma folha que é um pouco áspera e elas vão crescer alternadas ao longo do caule. Agora, como é o caule do algodão? O caule do algodão é um caule ereto com muitas ramificações, ou seja, vão ter muitas folhas agregadas nele. O caule do algodão também é um caule muito fibroso e vai ter muitos pelos revestindo a sua camada externa. Esses pelos são justamente o tricoma, que vai ser justamente para ajudar a combater nas pragas. Agora, falando da raiz do algodão. A raiz do algodão é uma raiz pivotante, uma raiz que vai crescer ereta para baixo e vai crescer até cerca de 1 metro. Essa raiz vai permitir que o algodão consiga adquirir bastante água ou até mesmo bastante nutrientes. Agora falando da principal curiosidade, do algodão. O algodão vai ter o seu fruto, que se chama capulho, que é uma cápsula ovalada, que ao amadurecer vai se abrir espontaneamente e vai soltar fibras brancas que vão envolver sementes. Essas fibras brancas vão ser justamente o que nós chamamos de algodão, que vai ser muito utilizado na produção de roupas e de tecidos. Já as sementes são sementes escuras e ovaladas, que tendem a ser muito utilizadas ainda para manter o plantio, a reprodução do algodão, mas também na produção do óleo. A planta do algodão é conhecida pelas fibras utilizadas na indústria têxtil, mas também produzem sementes ricas em proteínas e óleo. O problema é que essas sementes contêm
gossipol, que seria uma substância tóxica que impede o consumo dos seres humanos e de muitos animais. Porém, os cientistas conseguiram modificar geneticamente o algodão para remover o gossipol das sementes, tornando-as comestíveis e seguras. Essas sementes podem ser utilizadas para fabricar farinhas, óleos e outros alimentos proteicos. Essa inovação pode transformar o algodão em uma fonte de alimento importante futuramente. Falando sobre o uso medicinal da planta, ele tem diversas propriedades valorizadas na medicina popular. Várias partes da planta, como folhas, frutos, semente, podem ser usadas como chás, banhos, para tratar diversas condições. Falando sobre seus benefícios, podemos citar suas ações, que são ações anti-inflamatórias, podendo tratar dores articulares, ações antioxidantes para tratar radicais livres e proteger as células, e ações antimicrobianas, que tratam infecções, podendo ser infecções urinárias e até da pele. Além disso, o algodão também pode contribuir para tratar a cicatrização da pele e queimaduras. Outra coisa importante é que alguns estudos mostraram que o algodão consegue regular a glicose, podendo ter um bom potencial no tratamento de diabetes. Outros importantes está relacionado à saúde da mulher, como tratar infecções uterinas e hemorragias pós-partos, até estímulo da produção do leite materno. Suas formas de uso variam: chás feitos de folhas e sementes, banhos terapêuticos, sumos aplicados diretamente na pele e emplastos feitos com folhas amassadas. Ou seja, o algodão é muito mais além do que um tecido. Ele tem um grande potencial como uma planta medicinal. Agora vamos falar um pouco sobre a história do algodão, que parece algo simples, mas que é de bastante impacto para o mundo. Começando que o algodão é uma fibra natural, utilizada há mais de 5.000 anos desde as civilizações antigas, pelos egípcios, indianos, chineses, né? E desde então, o algodão ele já era utilizado para fazer tecidos, mas não era apenas útil para a sociedade, né? Ele também participava como algo de status, transmitia conforto, leveza, sofisticação, né? Então foi bastante importante para esta época. Mas somente na Revolução Industrial no século XVIII, que o algodão passou a ser de fato uma potência e ser comercializado e produzido em grande escala. A gente tem exemplo da Inglaterra, que se tornou uma potência industrial, né? O pivô dessa potência industrial foi de fato o algodão, né? Mas aí o lado ruim dessa história é porque muitos estavam se dando bem pelo trabalho escravo, né? Porque quem cuidava dessa plantação, do cultivo do algodão, era de fato os escravos, tanto do Brasil e dos Estados Unidos em maior parte. E o trabalho escravo acontecia até chegar nas indústrias, né? E também outro ponto que também foi muito forte do algodão foi o comércio global. Ele foi o pontapé do comércio global. O algodão era produzido nas colônias, era industrializado, processado nos Estados Unidos e comercializado pelo mundo. E assim, a história do algodão tem todas as transformações, mas ainda é algo muito importante decorrente do nosso dia a dia, porque o algodão está presente nas roupas, tecidos em geral, toalhas, lençóis, né? E é isso, foi de bastante impacto e de transformações até chegarmos no que é hoje. E qual é a importância econômica do algodão? Como às vezes a gente pode imaginar, o algodão ele não serve só para fazer roupa, toalha e lençol. Ele é uma das mais importantes matérias-primas da indústria têxtil e também o Brasil tem um super papel de destaque na produção de algodão. Para vocês terem uma ideia, em 2023 o Brasil ele se tornou o maior exportador de algodão do mundo, ultrapassando até os Estados Unidos. A produção do algodão aqui no Brasil ela é muito eficiente, inclusive, né, especialmente nos estados do Mato Grosso e na Bahia. E o melhor é que 90% desse algodão ele é produzido de forma sustentável, o que é muito importante para o meio ambiente e também para o futuro do agronegócio, porque isso ajuda a conservar os recursos naturais e também ajuda a diminuir o impacto ambiental. O algodão ele também gera muitos empregos, gera muita renda aqui no Brasil, principalmente porque ele gera empregos desde a plantação até a indústria que transforma a fibra em tecido. E então ele movimenta bilhões e isso é muito importante para alguns estados, principalmente em algumas áreas rurais que dependem dessa cultura para o desenvolvimento econômico e também social daquele local. O
O algodão, como eu falei anteriormente, ele não é só essa caixinha, né, de tecido e tudo. Ele também gera óleo, farelo para rações e também subprodutos que podem ser utilizados na indústria farmacêutica e também em química, enfim. Então isso nos faz perceber como o algodão ele tem uma certa versatilidade e é muito importante não só para a economia, mas também para o desenvolvimento social, enfim. Então a produção do algodão, ela é um total universo, né? Ela envolve tecnologia, desenvolvimento econômico, fala também sobre sustentabilidade, porque muitas produções não se atentam a isso. Então ela conecta assim o campo, né, o mundo rural até a indústria. E isso é muito importante, porque a produção de algodão aqui no Brasil, ela gera muitos empregos, né? Ela movimenta muito dinheiro e também ajuda o Brasil a se destacar no cenário internacional, né? Como eu falei, o Brasil ele se tornou o maior exportador e ainda é o maior exportador de algodão do mundo. Agora eu vou falar um pouco sobre os impactos ambientais do algodão. O algodão, como ele é produzido em larga escala, ele necessita de utilizar muita água nos agrotóxicos, o que vai acabar afetando muito a biodiversidade do planeta e vai afetar muito os nossos lençóis freáticos. O algodão, né, além de ser muito utilizado, né, tem muitos impactos ambientais, ele também tem lados positivos, né? Ele também é muito utilizado na fitorremediação, que seria basicamente pegar o algodão em si, né, as fibras brancas, e utilizar elas para absorver poluentes do solo, onde nós vamos ter também o seu combate contra a erosão, né, que vai ser justamente o desgaste do solo. Agora falando das pesquisas e desenvolvimento. Como eu já havia falado antes, o algodão ele tem grandes impactos ambientais, já que ele vai acabar poluindo muito o solo pela quantidade do seu uso de agrotóxicos. Mas estão criando, né, o algodão transgênico, ele está consumindo menos água e está utilizando menos agrotóxicos, fora o fato de também estar mais resistente a pragas. Bom, gente, mas é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e muito obrigada por assistir até aqui.